Olá, sejam todos bem-vindos ao encontro com o Evangelho de hoje, a assistência espiritual online do Centro Espírita União e Fraternidade. E eu convido a todos a iniciarmos essa assistência, nos ligando a Deus, a Jesus, a toda a equipe espiritual aqui presente, para que possamos assim oferecer condições para que esses benfeitores amigos se aproximem de nós, nos trazendo tudo o que nós necessitamos, as vibrações de amor, de paz, de fortalecimento, de equilíbrio, e que nós possamos, nesta noite, Jesus querido, nos conectarmos com o seu amor, com a sua luz, que os seus ensinamentos possam calar fundo em nossos corações, que nós possamos compreender essa necessidade de amar, de confiar, de realizar a caridade, de sermos bons e melhores para encontrarmos a alegria, a paz que tanto necessitamos. Jesus querido, se conosco nessa noite iluminada, onde nós somos muito gratos porque podemos, assim à distância, de uma maneira remota, recebermos os fluidos benéficos dos quais somos tão necessitados. Que durante toda essa assistência, nosso lar esteja sendo envolto em bênçãos de amor, de paz, nessa luz que vai acalmar o nosso coração, fortalecer a nossa mente. E que nós, assim, Senhor, possamos iniciar este encontro com o seu Evangelho, Jesus querido, o encontro com Deus, o encontro com todos os benfeitores que vêm até nós, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. As nossas reflexões de hoje são sobre a fé. Nós falamos tanto, não é, sobre a fé, mas é algo que nós precisamos refletir muito para nos fortalecer nessa virtude tão necessária para a nossa felicidade. Jesus, durante toda a sua pregação, ele exaltou a importância da fé em nossa vida e mostrou que a fé é uma força muito poderosa que todos nós possuímos. Quantas passagens narradas pelos evangelistas nós encontramos Jesus atribuindo o motivo da cura à fé dos seus beneficiados? Quem é que não se lembra da cura da mulher hemorroísta, daquela mulher que tinha um fluxo menstrual intenso, há 12 anos sofrendo, não é? Daquele sangramento intenso, e ela, no meio de toda aquela multidão, ela vai se arrastando e toca nas vestes de Jesus e é curada. E do cego Bartimeu, que na beira da estrada ali de Jericó, onde toda aquela multidão caminhando, aquela barulheira toda, ele sabendo que Jesus passava por lá, ele usa de toda a força dele e grita: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, ao ouvir os gritos daquele cego, o chama e lhe pergunta: que quer que eu faça? E o cego responde: Quero ver, Senhor. E Jesus diz: Está bem, a tua fé te curou. E ainda temos o exemplo do centurião romano. Lembra que envia um soldado até Jesus, que não se considerava digno de receber Jesus, mas ele acreditava que bastasse a ordem de Jesus para que seu servo fosse curado.
E nós encontramos no Evangelho a afirmação de que Jesus diz que em Israel jamais ele havia visto, né, um filho de Israel com tamanha fé. Então, esses três exemplos tão pequenos, para nós, nos ajuda a entender o poder da fé. Fé, em grego, significa acreditar, confiar em algo que não pode ser provado. E no latim, esse sentido de acreditar vem aquele conceito de fidelidade. Então, dessa crença, dessa fidelidade a esse algo superior. Na doutrina espírita, Emmanuel, o espírito Emmanuel, que era o protetor, orientador do Chico Xavier, num dos seus livros ele define a fé como aquela certeza absoluta em Deus, aquela confiança nos desígnios de Deus em todas as circunstâncias da vida. Não é apenas dizer eu acredito em Deus, mas é sentir Deus, saber que Deus nos ampara, não ter dúvida do amparo divino, é confiar em Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, é saber de que Deus é nosso Pai, de que está conosco, nos ajudando a enfrentar as lutas, os problemas. Então, é sentir que Deus existe, confiar que Deus existe diante de todos os desafios, de todas as situações difíceis que se apresentam para nós, sem revolta, com a certeza de que Deus, como Pai amoroso, como Pai justo, sabe os motivos pelos quais nós estamos enfrentando determinadas situações e sabe o que é preciso para que nós cresçamos. A fé, então, é essa virtude, não é? É uma virtude que todo ser humano tem. Uns um pouco mais, uns um pouco menos. E essa dúvida sobre a fé era uma dúvida que também atingia os discípulos. Jesus pregava, falava sobre a fé, mas quando ele estava ali reunido com os seus discípulos, ali no, no, no íntimo, né, da casa daqueles discípulos, eles faziam seus questionamentos, porque eles tinham muitas dúvidas. E tem um livro do espírito Shaolin, que chama Ave Luz, que tem narrativas de vários desses diálogos de Jesus com seus discípulos. E numa das lições deste livro, nós encontramos Pedro com dúvidas sobre a crença, sobre a fé. E Jesus explica para Pedro, olha que coisa linda, que a fé é uma semente que Deus planta na consciência de cada criatura e que essa semente vai germinar com o tempo, com o esforço de cada dia. E essa germinação é infinita. Olha que coisa linda, que nos mostra que a fé é uma potência da nossa alma, não é? E que cada um de nós vai desenvolver sim. E como potência é algo interno. E se é algo interno, significa que é de dentro para fora. E que essa força é nossa. E é algo que é um trabalho que é nosso. Então significa o que também? Que essa confiança irrestrita na presença divina e nos desígnios divinos também tem que estar junta com a autoconfiança. Lindo isso, não é? Então, quantas vezes nós dizemos acreditar em Deus, mas não confiamos em nós? E Jesus nos recomenda a confiança no Pai, mas também a confiança íntima de cada um, porque aqueles que foram curados confiaram em Deus, aceitaram aquela situação difícil, mas também dentro deles eles sabiam que tinham algo que poderia ser feito, não é? Então, não basta apenas crer em Deus,
mas nós precisamos não duvidar da nossa capacidade de realização. É o que Jesus dizia para Pedro. Jesus dizia para Pedro que nós somos capazes de realizar coisas inimagináveis, de superar obstáculos que parecem intransponíveis, de vencer desafios que a primeiro momento possa não ter solução. Mas o que é preciso para isso? É preciso confiar. Confiar que tudo está no comando de Deus, que Deus nos deu inteligência para termos bons pensamentos, boas realizações, para podermos saber o que fazer, para podermos ajudar o outro a encontrar uma solução. Então Jesus disse a Pedro que essa força interior que nós carregamos também se chama fé, e que é essa fé que nos dá essa capacidade de superação. E nisso, os evangelistas registraram no Evangelho. E nós vamos lembrando, não é, daquela famosa passagem que está em Mateus, no capítulo 17, quando Jesus disse: Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: Vai daqui para lá, e ele irá, porque nada será impossível para vocês. Então, nesse exemplo, Jesus já dá para nós a imagem de que a fé não é algo estático, que fé é movimento. A mulher com hemorragia venceu os preconceitos, porque na época a mulher no período menstrual ela era impura, ela não podia ser tocada, não podia nem sair de casa. Então veja, ela saiu de casa, passou entre as pessoas que todos a conheciam, se afastavam dela. Ela venceu todos os obstáculos e chegou até Jesus. O cego Bartimeu venceu a multidão, gritando mais alto que aquela multidão, e Jesus ouviu. O centurião romano ordenou a seus soldados que fossem até Jesus. Vejam, aqueles Jesus que era seguido por todos aqueles judeus que tinham aquele preconceito com aqueles romanos, e eles foram até lá, venceram aquele grupo. Ninguém ficou parado esperando que a graça divina caísse do céu. Todos agiram, todos usaram essa potência realizadora. Por isso que Jesus falou: tudo é possível àquele que crê. E Jesus não falou aquele que crê em Deus, falou aquele que crê, que acredita, que confia em Deus e em si mesmo. Por isso nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, o título que fala da fé. E nesse capítulo, nós vamos aprender sobre a fé divina e a fé humana, que é essa fé em Deus e a fé em nós mesmos, como virtudes que levam a humanidade a um grau de muitas conquistas, através do trabalho, através da superação, ou seja, nos mostrando que a fé deve ser ativa. E veja que no item 11 deste capítulo, os Espíritos dizem que a fé é a mãe da esperança e de caridade, e que fé, esperança e caridade formam uma trindade inseparável. Nesse capítulo do Evangelho, nós encontramos a definição de que fé é uma inspiração divina que Deus desperta em cada um de nós, mas desperta os nossos instintos mais nobres que nos encaminham para o bem. Então, vejam, além de fé ser essa confiança irrestrita em Deus, essa gratidão, esse algo que nos move, é algo que nos move para buscar o melhor para nós e também para que nós possamos levar o melhor para o outro. Por isso que ela está junto com a esperança e com a caridade. Nós vamos encontrar a esperança e vamos levar a esperança através da caridade àquele necessitado. Então veja que movimento de ação, de ir para o bem, não é?
E não é isso que nós vemos quando os povos passam por situações calamitosas, que nós estamos vendo agora com essa tragédia no Rio Grande do Sul? O que faz com que aquele povo que está passando por aquela tragédia vença toda aquela situação dolorosa, mortes, perda de bens materiais, e reúna todas as suas forças para reconstruir, para se reerguer? O que faz com que as pessoas que não estão vivendo aquela situação difícil, mas sintam-se tocadas, necessitadas de levar o auxílio através da esperança e da caridade para amenizar a situação difícil? As forças que movem o povo para a recuperação são a fé, a esperança e a caridade. E voltando naquele diálogo com Pedro e Jesus, não é? Jesus falando então da fé para Pedro, ele recomenda a Pedro que tudo que ele fosse fazer, que ele confiasse. Que ele confiasse não só em Deus, mas que ele confiasse nele, na capacidade dele, Pedro. Que ele acreditasse nas boas realizações de que Pedro era capaz de fazer. Mas ainda recomendava: Pedro, você vai fazer, você vai se esforçar. Mas se por acaso alguma coisa falhar, como é natural, nem tudo dá certo. Não desanime, continue em frente, tenta novamente, procure outros caminhos. Não deixa levar sua mente pela derrota. Ocupa sua mente com coisas boas, com atitudes dignas. Porque quando nós alimentamos a desconfiança, quando nós alimentamos a derrota, o nosso coração fica envolto em dúvida, em medo. E a dúvida, o medo nos paralisa e nos leva até a descrer de Deus. Por isso, Jesus recomendou para Pedro que sempre se esforçasse para confiar na vida, que Deus está no comando, porque com confiança é capaz de se vencer tudo, porque com confiança a vida também vai responder com fé, e aí ele vai encontrar alegria e paz para viver. Que lindo esse diálogo de Jesus com Pedro. E Jesus conclui esse diálogo com Pedro dizendo que se a fé é uma questão de maturidade, de esforço, do exercício, com o tempo aquilo vai se firmando no interior de cada um. E aquele que não tem mais dúvidas, ou seja, aquele que crê em Deus, que crê que mesmo as desgraças estão sob a aprovação de Deus e que Deus vai dar a força para solucionar, significa que aquele coração que crê, que sente Deus dessa maneira, já está dando mostras de que está entendendo como a vida funciona, está entendendo o chamado de Deus para confiar nele e para confiar em si mesmo. Então, meus queridos, nós vamos entendendo que fé é confiar no futuro, é sentir que Deus está no comando, é sair da nossa zona de conforto para enfrentar as adversidades. É sentir que é capaz de realizar sim, porque é filho de Deus. Ter fé é aprender a olhar os problemas de outro ângulo. A montanha está aqui, nós vamos levar a montanha para lá. É se doar para que algumas coisas aconteçam. É se doar, porque através do amor nós também recebemos o amor. É sentir que apesar de todas as dificuldades, nós somos filhos de Deus e temos algo de bom para fazer. E para que nós possamos, assim, gravar essas explicações de Jesus, nós vamos concluindo as nossas reflexões com uma história, porque
Os ensinamentos da vida, os ensinamentos das leis divinas, sempre foram trazidos por todas as culturas, porque Deus é Pai e os antecessores de Jesus já trouxeram para nós essa necessidade desse olhar, desse confiar em Deus e desse olhar por próximo. Então, tem uma antiga lenda sobre Buda, que é contada também na cultura tailandesa, que tem algumas assim modificações de culturas a outras, mas que chama Buda e o Mendigo. E essa história trata-se de um mendigo que estava tentando juntar comida, mas ele percebia que todos os dias a comida dele desaparecia. E um dia ele achou o rato que pegava a comida dele. E ele perguntou: Rato, o que você está roubando de mim? Eu sou mendigo. Você bem que podia roubar de pessoa rica, porque elas não iam nem sentir falta. E o rato disse para o mendigo: Ah, é porque está no seu destino que você só pode ter apenas 8 itens. Não importa o quanto você peça, não importa o quanto você junte, isso é o máximo que você vai poder ter. O mendigo ficou chocado e falou: Mas que esse é o meu destino? O rato respondeu: Não sei. Acho que você tinha que perguntar é para Buda. Ele sabe tudo. Então, o mendigo tomou uma decisão. Ele iria sair em uma jornada, procurar Buda e perguntar para ele por que de tudo aquilo. E assim iniciou a sua viagem. Andou, andou e já estava muito tarde. E ele chegou numa casa de uma família muito rica e pediu abrigo, se ele poderia passar a noite ali. Aquela família deixou, mas eles ficaram curiosos. Meu jovem, por que você está viajando uma hora dessas? Ah, é que eu tenho uma pergunta para Buda, mas amanhã já sigo meu caminho. Então, a família pede: Será que nós podemos também te dar uma pergunta para levar para Buda? É que nós temos uma filha de 18 anos que não fala. Nós gostaríamos tanto de saber o que nós podemos fazer para ela falar. O mendigo, no dia seguinte, agradece a estadia e promete que iria levar a pergunta deles para Buda. E assim continua sua jornada. De repente, ele se vê diante de várias montanhas. Como cruzar aquelas montanhas? Uma viagem tão difícil. E aí, ele tem forças e começa a escalar. E ali, na primeira montanha, ele encontra um mago. E o mago tinha um cajado poderoso, um cajado mágico. E o mago decide usar o seu cajado para levar ele mesmo, o menino, voando através de toda aquela cordilheira. Mas o mago tinha uma curiosidade: para onde você está indo? Que você decidiu cruzar essas montanhas? Ora, eu vou encontrar Buda. Eu quero fazer uma pergunta sobre o meu destino. Então, o mago também fala: Será que você pode também levar uma pergunta minha para Buda? Sabe, eu tenho tentado subir o paraíso já há mais de 1000 anos, e de acordo com os meus ensinamentos, por tudo que eu já passei, eu já devia estar lá no paraíso e não consegui. Por favor, pergunta para Buda o que eu preciso fazer para chegar no paraíso. Claro, pode deixar, eu vou perguntar para ele sim. E continua o seu caminho. E ali ele se depara com seu último obstáculo para chegar até Buda. Um rio caudaloso. E agora, como atravessar? Por sorte, ele encontra uma tartaruga gigante que decide levá-lo até o outro lado do rio. E ele se segura no casco da tartaruga, e enquanto eles atravessavam, a tartaruga pergunta: Mas para onde você está indo?
Ah, eu estou indo ver Buda. Eu tenho uma pergunta sobre o meu destino. E a tartaruga então pergunta: Hum, será que você pode me fazer um favor? Eu também tenho uma pergunta. Eu venho tentando me transformar num dragão. Há mais de 50 anos eu estou estudando, treinando, fazendo de tudo. Já era para eu ser um dragão e até agora nada. Será que você pode perguntar para Buda o que eu preciso fazer para me transformar num dragão? Claro! Eu pergunto sim. Olha, muito obrigada por sua ajuda. E aí, do outro lado do rio, o menino continua sua trajetória e finalmente encontra Buda. E mais pessoas estavam ali. E Buda fala para todo mundo que estava lá que iria responder apenas 3 perguntas de cada pessoa. Apenas 3. E o menino ficou chocado. Ele tinha 4 perguntas: a dele, a da família, a da tartaruga e a do mago. E aí ele começa a pensar: o que eu vou fazer? E aí ele pensa na tartaruga. 500 anos se tentando se transformar num dragão. 1000 anos o mago estudando, se esforçando para chegar no paraíso. E aquela menina quer ter que passar o resto da vida sem poder falar. Aí ele olha para ele mesmo e pensa: bom, eu sou o quê? Um mendigo sem teto? Eu posso continuar, voltar pedindo esmola, que comida eu sempre vou ter. Então, ele olha o problema dos outros e ele percebe que o problema dele não era tão grande assim. E ele sentiu tanta pena da tartaruga, do mago e da menina que resolveu fazer as 3 perguntas deles. Então ele pergunta para Buda. E o Buda diz: Ah, a tartaruga não chegou ainda a se transformar em dragão porque ela não está disposta a sair do casco. Enquanto ela estiver ali, presa no seu conforto, no seu casco, abrigada, ela nunca vai se transformar um dragão. O mago está sempre ali, ó, segurando o seu cajado, nunca solta. Cajado tem peso, é como uma âncora. Não deixa ele ir para o paraíso. E a menina só vai conseguir falar quando encontrar sua alma gêmea. O mendigo, então, agradece Buda e começa a sua jornada de volta para casa. Na volta, ele revê a tartaruga e fala: Ô tartaruga, você só tem que sair do seu casco que você vai virar um dragão. A tartaruga então sai do casco e dentro dele haviam pérolas preciosas que só são encontradas nas partes mais profundas dos rios e oceanos. A tartaruga dá as pérolas para o mendigo. Olha, muito obrigada. Eu não preciso mais disso, porque agora, veja, eu estou sem o casco. Eu sou um dragão. E saiu voando. O mendigo reencontra o mago no topo da montanha e diz: Ora, mago, o senhor só tem que soltar o seu cajado, que vai conseguir subir ao paraíso. O mago solta o cajado, dá o cajado mágico de presente para o menino e sobe para o paraíso. O menino agora tem a riqueza que ganhou da tartaruga e o poder do mago. E rapidinho ele consegue voltar para a família que o acolheu naquela primeira noite. E aí ele diz: Ora, Buda disse que a sua filha mais nova só vai conseguir falar quando ela conhecer a sua alma gêmea. E no momento que ele conversava com os pais da menina, aquela garota, né, aquela jovem de 18 anos, está descendo as escadas e diz: Ei, se não é o garoto que esteve aqui na semana passada? A menina e o menino se encontraram, as almas gêmeas. Essa história nos fala de tantas coisas, nos ensina tantas lições. Algumas vezes nossos problemas parecem grandes, não é?
que nós nos sentimos tão perdidos, tão angustiados, que deixamos nos levar pela falta de fé, de esperança. E o que nós devemos fazer nessas horas? Lembrar do conselho de Jesus para não deixar que o nosso coração se turbe. Olhar para a vida das outras pessoas que não têm tantas oportunidades como nós. Fazer como o garoto mendigo. Ver aqueles que estão numa situação mais difícil, ponderar. Perceber que muitas vezes os nossos problemas são iguais ou tão grandes quantos e começar a olhar que as pessoas conseguiram superar. E aí, estando disposto a ajudar os que estão com dificuldades maior que a nossa, com certeza nós vamos conseguir mudar o rumo da nossa vida. Nós vamos começar a olhar a vida sobre outra perspectiva, né? Deixar a nossa casca que nos prende a conceitos inadequados, que faz nós tomarmos decisões que não serão boas. Soltar o cajado, essas âncoras que nos prendem e nos deixam ir adiante. Então vamos confiar na ajuda de Deus, na nossa capacidade de enfrentar o desafio, de resolver o problema, de encontrar a solução. Vamos sentir que Deus está presente em nossa vida e vai nos ajudar, porque existe uma solução para todo problema há uma solução. Se nós estamos passando por momentos difíceis e Deus permite, é porque Ele sabe que nós somos capazes. Nós não carregamos uma cruz mais pesada do que nós podemos. Então eu desejo que as reflexões de hoje, que essa história, nos ajudem a lembrar que Deus está sempre no comando de tudo e jamais permite com que passemos por situações que nós não temos capacidade de enfrentar. Que façamos uma oração, que nesse momento mais difícil peçamos socorro a Deus, que nós possamos não só nos fecharmos no nosso problema, mas estarmos abertos para o ajuda-te que o céu te ajudará. E com toda certeza, o dia cinza de hoje pode não se transformar colorido amanhã, pode demorar um mês, um ano, um tempo maior, mas vai ficar colorido sim. E nós encontraremos pessoas que vão nos ajudar, porque essa é a lei da fé, da esperança, da caridade, da fraternidade. E com essa esperança em nosso coração, com essa alegria de nós sentirmos a presença de Deus, nós vamos sentindo os emissários de Jesus se aproximando de nós, nos trazendo essas vibrações de reconforto, de paz, de alegria, de esperança, de coragem e de fé. Que nós possamos, Senhor, olhar para dentro de nós e descobrirmos essa força desconhecida que temos para enfrentar os desafios. Que a tua infinita misericórdia, Jesus, que o amor do nosso Pai se derrame sobre nós, nos envolvendo em vibrações salutares. Que essas energias possam transformar as nossas células deficientes, desequilibradas e doentes em células saudáveis. Que nós possamos recuperar o bom ânimo, a coragem e a fé. Que essa cúpula de luz envolva o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, o nosso corpo mental, o nosso espírito. Que possamos, Senhor, sairmos daqui desse encontro com coragem, com a certeza de que amanhã é um novo dia, uma nova oportunidade de recomeçarmos, de reiniciarmos a nossa trajetória, de mudarmos o nosso olhar, de enxergarmos soluções onde ainda nós só víamos obstáculos, de enxergarmos tantas janelas abertas quando se fecha apenas uma porta. Jesus querido, que nós possamos encontrar na oração
essa luz que nos ilumina, para que nós tenhamos a lucidez de tomarmos as decisões mais adequadas. Mestre Jesus, derrama esses fluidos salutares na água que se encontra aqui ao nosso lado. Essa água que tem o poder de assimilar as melhores energias do universo, se transforma no tônico, regenerador, no lenitivo para as nossas dores físicas e morais. E que nós possamos, Senhor, ao final deste encontro, permanecermos envoltos nessas energias amorosas, que o nosso lar permaneça envolto na paz, na luz, no amor, que os nossos familiares sintam esse amor, que os nossos entes queridos recebam essas vibrações de saúde, que todos aqueles que nós sabermos necessitar dessa ajuda recebam também essas energias. E que a tua luz, Jesus, envolva o nosso planeta em união, em fraternidade, em amor, em fé, em respeito, em esperança. Em teu nome, Jesus, em teu nome, Deus, Pai Criador, nós agradecemos e encerramos um encontro com o Evangelho desta noite abençoada. Que assim seja, graças a Deus.